Olá, bem-vindos a mais um vídeo e este vai ser sobre custo de vida no Japão, que me têm perguntado muitas coisas acerca disso, então fui ver algumas fontes um bocadinho mais completas do que simplesmente a minha opinião e a minha experiência dos anos em que andei a viver no Japão e entre Portugal e o Japão. Portanto, a minha experiência de viver no Japão começou em 2009, mas em 2009, portanto há mais de 10 anos, ainda não era eu 100% responsável pelas minhas despesas, porque eu estava no Japão ao abrigo de um programa patrocinado pelo Ministério, como é que se chama? MOFA, Ministry of Foreign Affairs, Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, aí eu não estava 100% consciente das minhas despesas e de quanto é que eu estava a gastar com a minha estadia e com a minha escola e com tudo. Depois, eu fui 100% responsável pelas minhas despesas a partir de 2012 para a frente. Todas as vezes que passei temporadas a viver no Japão, fui sempre eu 100% responsável. Portanto, a partir daí, eu já notei um bocadinho mais como é que se gera a nossa vida no Japão. Depois houve uma alteração, não tanto de preços, porque o Japão foi muito de preços fixos, mas houve uma alteração da relação entre o que as pessoas ganham e o que as pessoas gastam a partir de 2018, mais ou menos, 2017, 2018. E agora eu acho que há uma nova vaga de mudanças acerca do preço das coisas e do custo de vida. Então, neste vídeo, eu vou falar de vários aspectos. Vou falar de casas, de despesas do dia a dia, vou falar de produtos que são surpreendentemente mais caros ou surpreendentemente mais baratos, vou falar de prefeituras diferentes do Japão que têm diferentes custos de vida. Portanto, tudo isso. Acompanhe o resto do vídeo. Vão fazendo comentários e vão fazendo perguntas, porque eu depois vou voltar aos comentários e vou voltar às perguntas para vos esclarecer. Então, primeiro ponto aqui. Há um site que eu descobri que é o Numbeo, numbeo.com. O numbeo.com, eu achei que este site era bom porque é muito fácil vocês compararem dois países diferentes aqui neste site. E entre Portugal e o Japão, realmente eu fui verificar aqui algumas coisas que eram a minha impressão geral, mas se vocês forem ao Numbeo, vocês vão ver que é o valor da habitação no Japão é igual ou mais barato do que em Portugal. Calma, o pessoal vai me dizer, não, a renda no centro de Tóquio vai ser um cubículo e vai ser o mesmo preço do que um apartamento inteiro em Portugal. É verdade, nós aqui estamos a falar com médias, não com casos particulares. Mas para médias, para vocês terem uma ideia, por médias, esse é um dado surpreendente. Era a minha impressão, mas fui lá verificar. Outra impressão que eu tenho é que o custo de vida no Japão é mais alto e o Numbeo diz que é 50% mais alto em média do que em Portugal. O que é que significa este custo de vida ser 50% mais alto? Se disserem que o custo de vida é 100% mais alto ou 200% mais alto, normalmente isso significa que os ordenados são em proporção, também são mais altos. E isso significa também que as pessoas não consideram o custo de vida ser mais alto porque os seus ordenados são em proporção. Mas esta proporção de é só 50% mais alto entra ali naquele intervalo em que os ordenados não são extraordinariamente mais altos, mas o custo de vida é mais alto. No Japão, a sensação que se tem, sobretudo se vocês viverem em centros urbanos, é que o dinheiro é ganho e é gasto, ganho e é gasto, ganho e é gasto. É muito difícil acumular, é muito difícil guardar. Se vocês forem de uma geração com 40 anos ou menos do que isso, quanto menos vocês têm acabadinhos de sair da universidade, mais difícil é acumular, porque simplesmente as despesas do dia a dia comem-vos o salário todo. Então as pessoas mais velhas têm muitas poupanças e é muito difícil para as pessoas mais velhas que já estão reformadas entenderem que para os mais novos é muito difícil criar poupanças. Isso cria ali algum atrito social. Depois, eu queria notar aqui que realmente o custo de vida é muito diferente entre cada prefeitura, já lá vamos. Mas agora tenho aqui uma lista de exemplos de coisas que são, acho eu, surpreendente mais caras para um português. Por exemplo, uma chávena de café. Uma chávena de café, vamos estar a falar de café de cafeteira, o que nós chamamos de café de cafeteira ou café americano. Uma chávena de café vai ser 3 ou 4 euros e não vai ser expresso na maior parte dos casos. Uma peça de fruta, vocês não vão encontrar assim uma banana a menos de 80 cêntimos, nem uma maçã a menos de 1,5 €. As peças de fruta fresca são mais caras. A água engarrafada, eu achei que era consideravelmente mais cara do que em Portugal, e em Portugal a água engarrafada é excelente na sua qualidade e é muito mais cara no Japão. Carne de vaca em particular, carne em geral, mas carne de vaca em particular, muito mais caro. Batatas ao quilo, mais caro. Participarem num clube de fitness ou num ginásio, a mensalidade é mais cara. Nas utilidades domésticas, eu vi que, por exemplo, eu em particular gastava sempre
na última vez que lá estive e que aluguei casa, portanto que foi em 2019, porque depois foi o Covid, gastava mais ou menos entre 200 a 250, mas também o meu apartamento era grandinho e eu, apesar de estar sozinha, mas tinha áreas diferentes de trabalho e também tinha algum trabalho que realizava dentro do apartamento, então eu acho que isso era um bocadinho acima da média. Aqui a média deu 200 € por mês por utilidades domésticas, sem a Wi-Fi, sem a internet. Portanto, estamos a falar de eletricidade, o ar-condicionado, a água e a taxa da recolha dos lixos. Portanto, mais ou menos entre 200 a 250 que vocês vão gastar por mês em cima do valor da renda. E depois, se vocês quiserem ter internet em casa, se tiverem internet super rápida, preparem-se para pagar entre 40 a 60 € por mês, dependendo. Eu estou a fazer aqui os preços em euros, porque o Japão é yen e a maior parte das pessoas não está a ver a taxa de câmbio, portanto eu traduzi logo para euros, para mais prático. Se vocês quiserem ir a algum entretenimento, no Japão isso é que eu achei que era caro. Os parques temáticos são muito caros. Ir ao cinema, vocês na boa gastam 15 € por um bilhete. Eu achei o entretenimento muito caro e também o transporte associado a vocês deslocarem-se ao sítio do entretenimento é caro. Portanto, e se vocês quiserem sair à noite e ir a bares, é caro, muito mais do que em Portugal. E se vocês quiserem jantar fora, almoçar fora, se for um restaurante assim minimamente fancy, já é muito mais caro do que em Portugal. Então, essas coisas, se a vossa vida for casa-trabalho, viver, trabalhar, comida de lancheira que levam de casa para o trabalho, de casa para a universidade, ok. Mas se vocês quiserem fazer alguma coisa extra, aí é que se gasta o dinheiro. Mas ao mesmo tempo, se as pessoas não fizerem essa coisa extra, não têm vida social, não conhecem os amigos, não fazem networking. Portanto, estão a ver, por isso é que eu digo que é muito dinheiro gasto, dinheiro ganho, dinheiro gasto. Depois encontrei outro site fixe, que é o Statista, statista.com, e no Statista diz que fez um gráfico muito engraçado em que se falam de quais são as prefeituras do Japão em que os residentes têm mais gastos com as despesas pessoais. Portanto, estas coisas de o que é que compram, o que é que as pessoas compram para si. E há uma prefeitura do Japão que é Niigata, que é a prefeitura em que os residentes fazem menos despesas pessoais. E, obviamente, na prefeitura de Tóquio é onde os residentes fazem mais despesas pessoais. E o segundo lugar do ranking é Kyoto. Isto não é surpreendente que Tóquio e Kyoto sejam um sítio onde as pessoas gastam mais as suas despesas pessoais. E queria-vos dizer que vocês não são inteiramente donos da vossa vontade em relação a estar ou não gastar, porque se vocês estão em grupo, seja na escola ou no trabalho, vocês vão ter que ir onde os outros vão e vocês vão ter que fazer mais ou menos as despesas que a média da população faz dentro da vossa área ocupacional e dentro do estilo de vida que os outros têm. Portanto, esta coisa de, mas eu vou decidir ser muito poupado. No Japão não é bem assim. A gente tem que se comportar como o resto do grupo, o resto do contexto. E, portanto, se vocês vivem num sítio onde as pessoas têm muitas despesas pessoais, the chances are vocês vão ter muitas despesas pessoais também. Sobre os dados do próprio governo do Japão, sobre as prefeituras que têm melhor custo de vida. Muito interessante, as prefeituras com um perfil de gastos e de custo de vida mais baixos em todos os domínios. Ou seja, algumas tinham coisas como, por exemplo, aqui as casas são baratas, mas se vocês quiserem comprar imported goods, como roupas ou comidas vindas do estrangeiro, é muito caro ou muito difícil. Mas eu fui à procura das prefeituras em que todos os setores, habitação, educação, a saúde, a entretenimento, todos os setores eram do mais baixo que havia. Essas prefeituras têm o custo de vida mais acessível são Guma, Niigata, outra vez, parece que em Niigata são muito poupadinhos, Yamanashi, Gifu e Mie. E é muito interessante que algumas destas prefeituras são as prefeituras que têm ordenados não muito distantes dos ordenados de Tóquio. É por isso que eu estou a falar de que isto é uma questão de custo-benefício. Notem que Guma tem o salário médio de 280 mil ienes. Aqui estou a falar ienes, que o valor é muito grande. Mas vocês claramente podem ver online. Guma, 280 mil ienes. Niigata, 260 mil ienes. Gifu, 290 mil ienes. Yamanashi, também 280 mil ienes. E Tóquio, 380 mil ienes. Portanto, nós estamos a falar aqui de prefeituras em que o custo de vida é muito mais baixo. Por isso é que há diferença também dos salários. Porque os salários, o chamado salário mínimo e depois o salário médio, não são iguais em todas as prefeituras e têm uma adaptação a esta coisa do estilo de vida. Então, se vocês tiverem um salário muito alto e vocês viverem em Tóquio ou em Kyoto,
é muito mais provável que vocês vivam apertados de dinheiro do que se vocês tiverem um salário médio ou alto e viverem numa destas prefeituras. Já agora dar a dica de que as prefeituras com o perfil de gastos mais altos entre os seus cidadãos são, desculpem, com o perfil de gastos médio, este aqui interessa saber, médio entre os seus cidadãos é Saitama, Chiba, Aichi, Yogo e Wakayama. E algumas destas, nomeadamente Aichi, é onde moram muitos latinos, do Peru, do Brasil, também de Portugal. É muito interessante, são prefeituras que têm um perfil de gastos médio, o que significa que há pessoas que conseguem poupar bastante e depois há pessoas que conseguem gastar no cotidiano quase como se estivessem numa cidade grande, numa cidade grande, entre aspas. Portanto, há muita diferença, nomeadamente ao nível do que é que vocês gastam com a área da saúde. Eu acho que para quem vem de Portugal, as despesas gastas na área de saúde no Japão são sem dúvida muito diferentes, mesmo que vocês tenham o tal seguro de saúde associado ao vosso contrato de trabalho ou de estudante ou o que seja. Eu acho que isso é muito diferente para alguém que vem de um país com o Sistema Nacional de Saúde português. E outro setor de despesas muito surpreendente é a educação. Se vocês estiverem no Japão com filhos ou se tiverem filhos lá, as despesas com a educação das crianças vão ser through the roof, vão ser incrivelmente mais caras, sem dúvida, do que em Portugal. Especialmente se quiserem meter os miúdos em colégios internacionais para eles aprenderem mais do que só a escolarização japonesa e ao estilo japonês. Então, estes são alguns dados surpreendentes acerca do custo de vida. Eu sei que introduz aqui alguma complexificação da questão e se calhar não era só o que as pessoas queriam saber. As pessoas queriam saber assim uma resposta curta, direta, rápida, simples, mas o bottom line é familiarizem-se. Número 1, familiarizem-se com a taxa de câmbio e com quanto é que vale o yen para euro. Familiarizem-se com o mapa do governo do Japão, publicado pelo governo do Japão, sobre qual é o custo de vida em cada uma das prefeituras. Escolham o sítio para onde vocês vão estudar ou trabalhar de acordo com o estilo de vida que vocês querem ter, que vai ser o estilo de vida daquela região. Não pensem só, eu quero viver em Tóquio, mas depois quero ser muito poupadinho. Sejam realistas nessa questão e tenham em conta os transportes e tenham em conta as chamadas despesas invisíveis, como por exemplo esta de vocês têm taxas municipais sobre a recolha de lixo, que é uma coisa a mais da renda e coisas assim. Se vocês quiserem ter um parqueamento à porta da vossa casa e conduzir carro, vocês vão ter que pagar uma taxa por utilizarem aquele lugar do parqueamento, apesar dele ser exclusivo para residentes, mas mesmo assim vocês têm que pagar por ter aquele lugar do carro. Portanto, esse tipo de coisas que são essas despesas invisíveis, mas que fazem parte do cotidiano, façam orçamentos inteligentes e, sobretudo, nunca se mudem para um sítio sem terem uma almofada orçamental confortável para tomarem decisões de acordo com o que é melhor para vocês e não simplesmente baseadas na aflição ou em serem levados por esquemas que vos propõem. Essa parte de atenção aos esquemas e às coisas que podem ser publicidades enganosas, se calhar dá todo um outro vídeo, portanto, por hoje vamos ficar por aqui e digam-me mais o que é que vocês querem saber.